Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em nome do Centro Espírita A Caminho da Verdade de Fortaleza. Boa noite a todos que estamos ligados através desta casa amiga, a convite do nosso amigo Samuel, e que era para esta live acontecer dentro dos canais do próprio A Caminho da Verdade. Mas tivemos um problema técnico e por conta disso estamos acionando esta palestra através dos nossos canais, tanto do YouTube, Jacob Melo, como do Instagram, @JacobMelo52. Espero que tenha dado tempo para vocês se redirecionarem, porque a divulgação já tinha sido feita toda nos links do Centro Espírita A Caminho da Verdade de Fortaleza, a quem agradecemos muito pelo convite e estamos felizes de estarmos aqui novamente, fazendo mais uma live, levando mais tudo de bom que a gente pode ter, tudo de bom que a gente sempre procura, e quem procura, já é dito, quem procura acha, e quem acha muito bem. Então, vamos à proposta do tema de hoje, que é o passe na casa espírita. Antes nós vamos fazer duas coisas, vamos fazer uma prece e também deixar um aviso. O aviso é de que vocês vão poder fazer algumas perguntas e colocações, que eu vou deixar um tempo para a gente bater um papo. E eu vou dar preferência às pessoas que por acaso se identificarem como sendo lá do Centro Espírita A Caminho da Verdade. Tudo bem para vocês? Se por acaso eles não se pronunciarem tanto, então todos nós que estamos, então paremos do debate livre. Temos aqui Carlos Albertin, Lúcia Dutra, Maciel Gomes, Elizabeth Cunha, José Serra Neto, Maria de Fátima Smith, Mary Nóbrega, Mana Maia Faracha. Mana, você está aí, querida, um beijão para você e para toda a família. Aqui nós temos Verão Oliveira, Albaniza Rodrigues, querida também, da lá do Leão, Silvia Regina, lá do Leão, Mafalda, Heloísa, Nívia Pífano entrou, Karina Evangelista, Aros Dolfi, Glória no caso, Jade Safeltros, Verão Oliveira. Eu às vezes fico com um pouquinho de dificuldade com esses nomes, que muita gente tem que usar pseudônimo, né? Muniz Bonfim, Naura de Matos, Lenita Menezes, e vamos nós para Rei 2015, Nildo, Rei Nildo deve ser, não é isso? Então nós vamos aqui fazer agora a nossa prece com a nossa saudação a todos vocês, que estejamos todos muito felizes e muito bem para mais este encontro feliz para a minha alma e que espero para a alma de todos vocês também. Deus Pai amado, infinito em todas as bondades, espíritos amigos, tanto de nós que aqui estamos como da casa que nos recebe, que estejamos todos sob as bênçãos divinas, realizando tudo o que há de melhor, tudo o que é possível e tudo aquilo que o bem nos enseja que façamos. Que realizemos mais um encontro tranquilo e produtivo, que assim seja. Então, estamos todos bem, né? Jaqueline, Regiro, não sei, tem horas que fica confuso mesmo. Cefa, que deve ser o centro que está recebendo a gente, não sei. O Cláudio, Rita Fio, Gilmara Britos, Cal Almeida, muito bem. E aqui nós temos Jorge Ribeiro, a Nelma, novamente minha amiga, muito obrigado inclusive pela divulgação das minhas lives. A Cá, um beijão querida, Ariadna como sempre, Elza Maria, Carlos Albertin sempre ali, que também está dizendo que é do Leão. Mente e Consciência, que é o próprio Samuel, que foi quem nos convidou para esta live. Maria Elza Rocha, e vamos que vamos. Muito bem.
Qual é o tema? O tema é o passe na casa espírita. Eu acho que isso é um tema tão... o quê? Tão legal. Ou vocês não acham? Eu acho que é muito legal, porque é uma oportunidade de nós pensarmos nas atividades mais próximas do nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente gostando ou não, querendo ou não, pensando que sim ou pensando que não, a nossa casa espírita ela é chamada assim porque ela é nossa. De uma certa forma, é onde a gente pousa, é onde a gente deita ali as nossas dúvidas e busca as bênçãos que todos nós precisamos, não é verdade? Então, a nossa casa espírita ela tem muitos tipos de atividades. Tem atividades com criança, com evangelização, mediúnicas, as atividades que são chamadas de passes, tem tantas atividades, tem casas espíritas que ainda fazem parcerias, seja com o governo, seja com outros meios, enfim. Temos atividade para todos os tipos, para todos os gostos e para todos os usos. E o melhor de tudo, todas essas atividades são sempre em volta, em torno e em busca do bem. Vamos começar então pelo começo, né? Nada como começar pelo começo. O Espiritismo, que é, já que estamos dizendo que a nossa é uma casa espírita, o Espiritismo, todos nós sabemos, é uma doutrina filosófica, tanto que o primeiro livro espírita fala em filosofia logo de saída. É uma doutrina filosófica que tem uma postura científica, por isso ela é uma ciência, e vai para uma convergência moral, que muita gente chama de religião, e que Allan Kardec preferiu deixar um pouco de lado o termo religião, até porque quando a gente vai fazer uma contextualização da época, de Allan Kardec na sua época, religião não era uma coisa vista com bons olhos, porque religião era quase como partido político, tanto tinha muitas ingerências indevidas, e as pessoas simplesmente queriam se fantasiar de pessoas boas, quando na realidade era tudo muito complicado. Bom, mas o fato é que Allan Kardec preferiu dizer que era uma filosofia, uma ciência com conclusão moral, que é ir. Muito bem, mas como é que a gente pode ser espírita se a gente tiver cabeça fechada? É uma pergunta curiosa, não acha? Porque quando nós dizemos que somos uma doutrina de origem filosófica, como é que alguém pode pensar filosófica de forma 100% fechada? Bom, eu sou filósofo, portanto não me abro. Inclusive, isso até fazendo um parêntese, é uma coisa um pouco estranha na nossa vida, porque às vezes a gente conhece alguns filósofos que eles são mais fechados do que pessoas que não conhecem filosofia, o que na minha visão é um contrassenso. Porque a filosofia é a capacidade que a gente tem de questionar, de investigar, de ampliar horizontes. Por isso é que o Espiritismo não deveria nunca ser entendido por nenhum de nós que aqui estamos como sendo uma doutrina fechada. E ela é aberta. E se ela é aberta, então somos nós ser fechados. Mas não ser fechados como? Nem de mente, nem de emoção. Nós precisamos ser abertos. Precisamos estar acenando para as coisas boas, para as coisas que vêm, para as coisas que surgem. Do contrário, nós estaremos perdendo um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, a liberdade. Não é a libertinagem, a liberdade. Muito bem, dentro desse aspecto, a casa espírita ela tem a sua opção, é um leque enorme, como a gente já disse, de partida. Ela pode dizer, isso aqui a gente vai fazer, isso aqui não, isso aqui talvez a gente seja bom para a nossa prática, isso aqui a gente não tem espaço, isto daqui assim, isto daquele outro jeito, e a casa vai se acertando, vai se ajustando. Até aí está tudo perfeito, não tem nada fora do lugar. Que ter evangelização infantil, não, era bom que tivesse, mas não é obrigado. Toda casa espírita teria que ter sessão de passes? Também não. Teria obrigatoriamente mediúnica? Também não. Agora, ela tem que ter atividades que justifiquem a sua expressão. Isto é uma casa espírita. A identidade espírita está nos seus participantes. Por isso que eu preferi começar pelo começo, para que a gente se posicione como espírita. Eu sei que às vezes a gente tem consciência e conhece mesmo
as chamadas intrigas fraternas ou antifraternas, que é quando um fica fugindo do outro, por trás fica dizendo coisas que não sustentaria pela frente, ou então diz na frente para afrontar, para mostrar que um é melhor do que o outro, enfim, essas coisas que nós seres humanos muitas vezes nos atrapalhamos. Neidoca, um beijão para você, eu estou vendo você aí mais uma vez e isso é legal. Ali tem uma outra pessoa dizendo que é de um centro de Umbanda, de Conceição dos Ouros, em Minas Gerais. Trabalhava na casa, agora ela é médium de incorporação, mas sente muita saúde no passe. Seja bem-vinda, querida. Esta casa é nossa. Esta é uma casa, e como casa espírita, nós recebemos, abraçamos, queremos bem absolutamente a todo mundo. E digo honestamente, tem muitos amigos umbandistas que eles entendem bem a questão do magnetismo e da aplicação do passe. Eles são fenomenais, é impressionante. Às vezes, quando a gente não vê isso, é porque estamos deixando de ser espíritas, estamos deixando de ter essa abertura de mente e de coração. Então, abraçamos a tudo e a todos e vamos em frente. Mas tem um probleminha no meio espírita. Tem vários, mas tem um que me toca, que é a questão magnetismo e espiritismo. E muita gente diz assim, até meio perdido, esse negócio de magnetismo não entra na minha casa. Como assim? Se entrar vivo lá dentro, já entrou magnetismo. Por definição. Se entrar alguma pessoa que por algum motivo aplica algum tipo de energia noutra, ali já está o magnetismo. Se por acaso ali alguém faz uma prece, ali já é magnetismo. Então é meio incoerente a gente dizer que aqui não tem magnetismo. Temos. Agora, talvez nós não tenhamos a aplicação do magnetismo humano, porque entramos numa onda que já vem de muito tempo e que nem se justifica a onda, que é a onda do passe. A gente trocou o nome magnetismo por passe. Se você entrou agora no Espiritismo e vai conhecer Allan Kardec, você vai procurar passe e não vai encontrar. Mas não vai encontrar porque o termo não é esse, o termo. Então não tem nem por que a gente se fechar e dizer que magnetismo não nos toca. Passe, na realidade, é uma adaptação do magnetismo e não o contrário. O passe ele vem do magnetismo. O passe é apenas um dos momentos ou um dos movimentos do magnetismo, que é a grande ciência, né? Na realidade, essa briguinha aí é muito pequena para que a gente faça alguma coisa. Entendeu? Então vamos lá. Nos importa, dentro da casa espírita, observar 4 grupos. Não sei se você vai concordar comigo. Agora eu vou voltar para o assunto básico que a gente tem. Qual é o assunto básico? O passe na casa espírita. E eu usei aí o nome o passe para que as pessoas entrem e aceitem, ou pelo menos entendam do que estamos falando. Inclusive o Enio, que entrou agora lá de Goiânia, às vezes a gente tem que usar uns termos que sejam mais acessíveis do que outros, né? Para que todo mundo aceite. Saudação a Rosana, a Toninha, que chegou, a vovó Tônia, Sueli, Raimundo Pinheiro, Samuel, continuamos aí, meu amigo, Sandra Gonçalves, Guerreira da Luz, boa noite, Guerreira, né? E vamos em frente. Muito bem. Essa questão é a seguinte. O passe, que a gente está chamando, mas que na realidade eu chamo de o magnetismo, ou a prática magnética, ou a ação magnética, mas para não ficar tão complicado, vamos chamar aqui de passe. O passe, ele envolve 4 situações. Vamos começar pelas mais diretas até chegar à menos direta. A primeira, o paciente, o assistido, o enfermo, dê o nome que quiser, a pessoa que vai receber. O segundo, a pessoa que vai doar, ou que vai operar, trabalhar, magnetizar o paciente. O terceiro, o mundo espiritual, que sem ele a gente fica meio perdido, as nossas energias, por mais abundantes, sempre carecem de uma leveza da influência espiritual, da energia espiritual. E alguém deve estar perguntando, e qual será o 4º grupo? O que vocês acham? Pense aí, eu vou até fazer aqui uma brincadeira. Como
A gente tem aqui tem o Instagram e temos ali o YouTube. Eu, ao invés de dizer logo qual é o quarto item, eu vou ficar com esses 3 e vou começar a comentar sobre esses 3, enquanto colocam aí o que acham que é esse quarto grupo que influi muito no trabalho do passe. Então eu falei do paciente, ou passista, e do mundo espiritual que trabalha nessa atividade. E eu disse que tem um quarto grupo, ok? Então, vocês aí vão e colocam aí. Não precisa escrever muito não, só uma palavrinha, tal, isso, aquilo, e aí a gente dá uma olhada de vez em quando aqui nos chats, tanto do Instagram como do YouTube, para a gente ver como é que vocês estão, ver se vocês vão pegar a minha ideia, né? É uma ideia minha. Então eu quero ver como é que está a mediunidade de vocês, né? Vamos lá, né? Já começaram ali, alguém já colocou fé, o outro só está mandando um abraço, o outro é paz e luz, mas eu queria ver a resposta. Mas vamos lá, eu vou em frente aqui. Os pacientes. O que é que, como casa espírita, nós temos dito aos nossos pacientes, aos nossos assistidos, aos nossos frequentadores? O que é que a gente tem dito em relação ao passe? O que é que a gente diz para ele? Olha, se você não estiver bem, venha para cá que você vai ficar bom. Se a gente disser isso, talvez seja um pouco uma promessa um tanto quanto exagerada. Então a gente diz, não, você vai lá, porque no final do evangelho, aí você vai receber um passe. A pessoa pergunta, e o que é o passe? Ah, o passe é uma coisa simples, você fica lá sentado e vem uma pessoa e passa uma energia para você. E se o paciente perguntar, mas como é isso? Será que a gente responde? Será que a gente não já fica assim, já está querendo saber demais? E, portanto, é melhor deixar de lado. Será que nós, vamos ser bem honestos, nós todos que aqui estamos, será que nós dizemos mesmo para os nossos pacientes o que é o passe, o que é que vai acontecer ali? É preciso que ele saiba. Claro que é preciso que ele saiba. Se você hoje entra em qualquer site de compra na internet, se tiver ali somente uma coisa, tem este produto e isto no preço, você compra. Só se você conhecer muito, senão você não compra. Você quer saber quem fabricou, qual é o tamanho, o peso, o preço, quantas pessoas gostaram, quanto isso e quanto aquilo. E será que a gente faz isso com quem vai receber um passe na casa espírita? Será que a gente tem pelo menos um formulário para dizer para eles, olha, faça pelo menos assim, ou fique desse jeito, ou receba assim? E agora eu faço uma pergunta mesmo séria. Isso é somente para alguém pensar ou é para todos nós pensarmos? Porque se nós trabalhamos ou se nós recebemos, o bom é que a gente saiba. Não é Adriana, não é Rosana, não é Nalva Oliveira. Tem gente aqui dizendo que tem que mudar a conduta moral. Luan Kleber está ali como sempre também. Nelly Solon de Natal, Fábio da Cunha, vontade de ajudar, o outro técnica e vontade, o outro é vontade, o outro disse magnetismo, vontade de realizar a cura do paciente, merecimento, misto. Vocês conhecem aquela brincadeira de criança quando a gente esconde um objeto num lugar e manda procurar? Aí é quando a criança já começa a ficar meio perturbada. Tô quente ou tô frio? Aí se você disser que está frio é porque está longe do lugar que está escondido. Se disser que está perto, é porque você está quase chegando. Eu vou dizer aqui que a maioria tá fria. Não chegou perto ainda não, mas vamos em frente. Segundo grupo, os passistas, os magnetizadores. Como é que nós devemos dizer para essas pessoas que elas devem ser bons magnetizadores? Simples, né? Dizer para a pessoa, faça uma oração, coloque a sua mão e o mundo espiritual vai resolver tudo. Opa! Mas e o comportamento moral dela antes? Ou até mesmo o habitual? E os hábitos alimentares? E os hábitos em vícios? E os hábitos de falar mal? E os hábitos nocivos? Pesa ou não pesa? Pesa ou não pesa? Parece que pesa. Porque imagina você chegar num centro espírita e dizer, eu vim aqui porque me disseram que eu tinha que tomar um passe.
Mas aí alguém diz, olha, venha, pode vir que você vai ser muito bem atendido. Mas eu vou ser atendido como é o espírito que vem? Não é com espírito. Vai vir uma pessoa muito bem preparada e essa pessoa vai lhe dar bons fluidos. Aí diz, legal. E aí você está ali respeitosamente, às vezes orando, às vezes bem tranquilo. E diz, olha, agora está na hora do passe, vamos aqui para a cabine. Aí você vai para a cabine. Quando você entra na cabine, que você olha, às vezes não dá para reconhecer, porque muitas cabines aqui no Brasil são terrivelmente escuras, não sei nem porquê, mas muito escuras. Então você entra, você às vezes tem que entrar quase que tateando, porque não dá para ver bem onde você vai sentar. Até que alguém vai e com muita educação diz, sente aqui. Parece até locutor de rádio FM. E aí você senta, mas quando tem um mínimo de luminosidade, aí você entra, quando você olha a pessoa que vai te aplicar o passe, você diz, eu não acredito não. Eu vim para cá para receber um passe dessa pessoa, estão dizendo que essa pessoa é gente boa, eu conheço a criatura. Olha que situação. Então o magnetizador, o passista, ele precisa ter um comportamento, no mínimo, respeitável. Ele não precisa ser santo, ele não precisa ser aquela pessoa que não tem mais nenhum defeito, porque senão ele já nem ficaria aqui. Mas ele precisa pelo menos demonstrar que está progredindo, está crescendo. Para dar um exemplo assim, bem rasteiro mesmo. Uma pessoa, um amigo seu diz assim, olha, eu estou muito gordo, eu vou fazer um regime. Vou fazer um regime para valer. E aí você passa 2 meses sem ver a pessoa. 2 meses depois você vê a pessoa e aí a pessoa pergunta, e aí? Aí você está tudo bem, e a pessoa fica querendo fugir. Por quê? Porque não perdeu 1 grama. Ou seja, você precisa ser de acordo com o que você está dizendo. Você é espírita, você é um filósofo mesmo por natureza, você é um cientista e você está buscando a moral. Então onde é que está a nossa demora orando, né? Então temos que ir reformando, temos que ir ajustando, temos que ir sendo bons. E nós, veja bem, nós todos, é impressionante, esse é um hábito maravilhoso do brasileiro, principalmente, mas eu acho que é de quase toda a humanidade. Nós queremos ser bonzinhos. Vocês não acham que a gente quer ser bonzinho? Nós queremos ser bonzinhos. E às vezes a gente até mostra que é bonzinho, sabe quando? Quando é para justificar as nossas falhas. Nós somos tão bonzinhos. Somos bonzinhos demais. Aí você é um magnetizador. E como magnetizador, cabe a você ter uma educação, por exemplo, no vício. Você fuma? Fumo. E agora, você é passista? Sou. E como é que você consegue conciliar uma coisa com a outra? E às vezes as pessoas querendo ser boazinhas dizem, e tem problema? Claro que tem. O fumo é nocivo para praticamente todos os órgãos do corpo. E o passe veicula energia, fluidos do próprio corpo. Quando eu sou fumante e aplico magnetismo no outro, eu estou jogando sobre o outro parcelas da minha desarmonia. E quem está para receber um passe está buscando harmonia, está procurando equilíbrio, está procurando saúde. Mas aí a gente diz assim, não, eu fumo, mas é só um cigarrinho. Olha como nós somos bondosos. Só um cigarrinho, só assim. Porque não dá para fumar 2, 3 de uma vez, então é de 1 em 1. Mas você não bebe? Não, não bebo não. Só uma dosezinha, mas de vez em quando, uma cervejinha. É tudo no diminutivo. É tudo issozinho, aquilozinho, é tudo pouquinho. Por quê? Porque nós somos pessoas muito boas. Como magnetizadores, como passistas, precisamos rever isto. Do contrário, como é que a gente vai garantir a qualidade dos nossos fluidos? A qualidade dos fluidos, segundo o Luan está aqui lembrando, é abordado na Gênese, um livro espírita de Allan Kardec, da realidade do mundo espiritual. E a gente não vê diferente dessa nossa necessidade de sermos melhores. Então nós precisamos melhorar. Então já temos como melhor orientar os nossos pacientes. Pouca gente pensa nisso. Depois, como é que nós vamos ser bonzinhos, pelo menos no magnetismo?
Porque para ser bonzinho no magnetismo, você vai ter que ter um bom nível de leitura, vai ter um bom nível de estudo e vai ter que ter também uma boa vivência prática. A vivência prática pede, praticamente impera, que você tenha boa conduta moral. Então, se alguém me pergunta, olha, eu fumo, mas quero ser magnetizador, digo, pronto, agora você arranjou um bom motivo para deixar de fumar. Quer ser magnetizador? Pronto, deixa de fumar. Agora você tem. Até então você não tinha, agora você tem. Porque você está mostrando literalmente aquilo que Jesus propôs. Você está dando de si próprio o que agora? O esforço da superação. Eu vou vencer um vício para ser melhor. Olha que coisa maravilhosa. Não é verdade? Aí terceiro, espiritual. Quando a gente chega na hora do mundo espiritual, aí a gente diz assim, bom, aí já não é mais comigo, é só com eles. E eu fico pensando, será que é assim também? Será que a gente fica numa dependência total e absoluta de venha quem vier do lado de lá tem que ser bom? Allan Kardec faz várias sugestões. A primeira e mais importante delas está na qualidade de nossa prece. Como é que nós nos sintonizamos? E ele diz em muitas e muitas oportunidades que a prece é igual a uma ação magnética e é igualmente uma evocação de um espírito. Mas o que é a evocação de um espírito? É a gente dizer, espírito, venha cá. Não, isso é quase que uma ordem. Uma evocação é você elevar o seu padrão de sintonia para que o espírito venha até esse nível e aqui nós permutemos a energética mais sutil. Mas como é que eu faço isso se eu estou apenas aqui ditando ordem verbal? É muito mais do que isto. Nós precisamos sim estabelecer relação com o mundo espiritual. E quer mais. Allan Kardec com os espíritos deitaram praticamente uma regra. Observem isto. E quando fores atender magneticamente, evoque um bom espírito. Opa, primeira situação. Bom espírito. Olha o complemento. Que se interesse por ti e pelo teu paciente. Uau! Então não é deixar que venha qualquer espírito. Não é a gente simplesmente deixar acontecer. Só que como é que eu vou evocar um bom espírito, me tornando o melhor possível? Dá para entender? Eu acredito que mesmo que aqui nessa nossa presença de tantas pessoas, tem alguém que pela primeira vez está ouvindo falar nisso e está, poxa, eu acho que eu entendi. Então quer dizer que para eu ter um bom espírito, eu preciso elevar minha mente. Então quer dizer eu fazer só uma meditação? Não, não é só meditar. É você fazer emissão de ondas do bem. É você vibrar mais alto. E isso vai se apoiar em quê? Porque isto é uma construção para cima. Toda construção para cima tem que ter um bom alicerce. Então qual é esse alicerce? É a minha reforma íntima, a minha reforma moral. É a minha sustentação. Porque do contrário, essa minha tentativa de evocação, ela não se sustenta. A estrutura rompe porque a base é frágil. Dá para perceber isso? Eu acredito que sim. Estou vendo ali que tem muita gente escrevendo, falando, mas eu vou terminar aqui daqui a pouquinho, aí a gente dá uma olhada em quem está comentando tanto, ok? E aí já foram então os pacientes, os magnetizadores e o mundo espiritual, que eu acho que todos os três a gente achava que estava tudo muito bem resolvido, isso é muito problema nosso, né? E o quarto elemento é um elemento físico, por isso é que eu disse que vocês estavam frios. Que colocaram paz, vontade, amor, moral, tal. Tudo isso é verdade, a gente precisa de tudo isso. Mas tem um elemento que define o funcionamento disso tudo. Aí a gravidade de eu ter começado pela definição de doutrina espírita e ter dito com toda clareza a necessidade que nós temos de mente e coração abertos.
Mas eu posso ter a mente e o meu coração abertos. Eu posso estar muito bem moralmente, suportando aqui toda a minha estrutura, tanto de evocação, como de comunicação, como de espiritual superior. Mas, entra aqui o quarto elemento. É preciso que a diretoria da casa aprove, permita, confirme. Do contrário, nada disso acontece. Perceberam como isso é grave? Porque tem muitas casas que simplesmente o fenômeno, seja mediúnico, seja magnético, seja educacional, seja do que for, de prestação de serviço, só vai se a chamada diretoria concordar e apoiar. O maior problema que eu tenho ouvido ao longo de mais de 55 anos praticando tem sido exatamente este. Jacó, eu entendo, eu compreendo, mas a casa não permite. Mas quando a gente começa, muda a diretoria, chega um diretor e acaba com tudo. Mas, ou seja, tem o paciente, tem o magnetizador, tem o mundo espiritual, mas tem um elemento que mais uma vez está ficando de fora do contexto. E sabe o que é mais grave? Talvez até algumas pessoas que estejam aqui nas nossas listas de presença concordem comigo. Sabe o que é o mais chato disso tudo? É que esses dirigentes que são contrários a determinadas atividades, como é o caso do magnetismo, eles não participam disso. Eles não participam de uma discussão, não participam de um curso, não participam de nada, eles ficam de fora. E a gente fica assim lutando bravamente para tentar despertar um interesse mais sério. Tem duas amigas aqui do Leão que entraram bem menos agora que eu estou vendo, né? A Yara e a Catiúcia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. A Cléo também entrando. Parece que o Leão todo está entrando aqui na nossa live. Mas olha bem, no Leão, nós não temos nenhum médium principal. Nós não trabalhamos com nenhum médium de cura. Nós não deixamos muita margem para que a mediunidade predomine. A nossa ação é magnética. O que isto quer dizer? Os magnetizadores precisam estudar, aprender, praticar, e o melhor de tudo isto é que ao final, quando a gente faz os levantamentos dos muitos atendimentos, e posso dizer dos milhares de atendimentos que nós fazemos, nós percebemos que os resultados positivos são muitas vezes maiores e melhores do que a gente esperava ou imaginava. Por que é que ao Leão vem gente de fora, vem gente de outros estados, já veio gente até de outros países para fazer tratamento magnético com a gente? Já que não tem nenhum médium de fama, não tem absolutamente nada. Você entra no Leão, você vê que é uma casa que tem um clima fluídico maravilhoso. Isso sim, todo mundo que chega ali fala logo disso. É um ambiente maravilhoso, os companheiros são muito leais e legais uns com os outros. Então tudo isso é notável. Mas ali nós temos pacientes que vão sabendo o que querem, magnetizadores que estão ali cheios de vontade de servir. Temos um mundo espiritual que nunca nos abandona, e a nossa própria ação faz com que venham os melhores para trabalhar conosco. Isso sem qualquer indício de vaidade ou de presunção. E temos uma diretoria 100% integrada no apoio dessa atividade. Porque a gente pensa assim, se lá no Leão de repente mudar uma diretoria e a diretoria disser não vamos mais fazer passes magnéticos, o que vai acontecer? Vai continuar havendo paciente, vai continuar havendo magnetizador, vai continuar havendo mundo espiritual, mas não vai mais haver atendimento magnético. Percebem por que eu coloquei esse quarto elemento para a gente pensar? Porque o mais comum é que a diretoria fale para a gente, a diretoria diga para a gente, a diretoria, de certa forma, imponha, e ela tem direitos para isso. E o que é que nos cabe? Nos cabe duas ações. A primeira, fazer, ou então ir embora. Mas a segunda ação, discutir, conversar, dialogar, levar em frente, mostrar.
Tem uma pessoa que me escreveu esta semana dizendo assim: Jacó, depois de 5 anos, atravessado 3 diretorias diferentes, de uma dessas diretorias apenas o diretor mediúnico disse que iria me apoiar. Depois de tudo isso, o trabalho voltou ao ponto zero. Aí eu já não me conformei mais, dizia o amigo. Eu fui conversar com o novo diretor. E eu disse para ele: o senhor sabe quantas pessoas procuram esta casa? Ele disse: claro que eu sei. O senhor sabe quantas são tratadas? Sim, porque o mundo espiritual faz isso e faz aquilo. Faz mesmo. Mas sabe por que o mundo espiritual faz isso? Porque eu e uma equipe estamos fazendo. Porque se eu e a equipe não fizermos, ele não tem como fazer sozinho. Ah, o diretor se apavorou. Quer dizer, então, que você acha que você é melhor? Não sou melhor nem pior. Eu sou o elemento, eu sou a ferramenta, eu sou o meio que o mundo espiritual tem para poder veicular. Mas se ele foi tão enfático, eu não sei como é o tom de voz nem nada, mas eu sei que a argumentação dele foi tão segura que o diretor disse: então vamos experimentar. Então ele me escreveu dizendo: faz 3 meses, Jacó. Mas você não acredita como aqueles 5 anos frutificaram em 3 meses? O homem agora é o maior defensor, ele quer fazer um curso. Eu queria até que você faça aqui uma live, na hora que passar tudo isso, que você venha aqui e tal. O cara está super entusiasmado. O que foi que houve de diferente? Havia pacientes, havia magnetizadores, havia mundo espiritual? Sim. E estava faltando o quê? A diretoria. Estava faltando alguém que pudesse dizer: é possível, vamos em frente. Então aqui, olha, eu não estou instigando ninguém, não estou querendo levantar hipóteses contra ninguém, mas apenas observando que muitas vezes o trabalho não vai porque o quarto elemento descompensa todos os outros. Aquilo que vocês disseram aí, eu agradeço mesmo, vocês têm razão, é preciso ter vontade, é preciso ter amor, é preciso ter saúde, tudo isto é necessário. Tudo. Mas tudo isso que vocês falaram já está intrínseco nos 3 elementos. Tanto o paciente precisa, muitas vezes ele precisa ter fé, outras vezes mesmo sem fé ele é atendido e é resolvido, e aí depois disso é que vem a fé. O magnetizador também precisa ter fé, precisa orar, precisa se modificar, se melhorar. O mundo espiritual, acreditamos sempre que ele está fazendo melhor, e a depender da nossa sintonia e evocação, cada vez melhor. Só falta o último elemento, e que a gente tem que pensar nisso. Tentar sensibilizar diretorias, tentar sensibilizar pessoas que dirigem, para que elas vejam as grandes possibilidades que nós temos e que muitas vezes estamos. Por fim, para que vocês tenham tempo da gente conversar um pouco, temos algumas outras atribuições na nossa área. Por exemplo, vamos para a primeira mais direta, a água magnetizada. Como é que é feito na tua casa? As pessoas chegam, deixam ali umas garrafas, e aí quando chega no final da reunião, pegam as garrafas e vão embora. Assim, limpo e seco? Ou será que as pessoas deixam a garrafa, e aí algum ou alguns magnetizadores vão lá, magnetizam a água e você leva? É para pensar, não é? Por que é para pensar? Porque Allan Kardec sugere isto. Se você não quiser procurar na obra toda de Allan Kardec, eu vou te fazer aqui uma sugestão que, por favor, não entenda como um comercial, muito embora seja. Reavaliando Verdades Distorcidas. Este é o nome do livro. Reavaliando Verdades Distorcidas. É o livro que eu escrevi já tem 13 anos. E esse livro, há 13 anos, vem remodelando a cabeça de muita gente acerca do que Allan Kardec e os espíritos disseram entre o magnetismo e o espiritismo. Vá lá, Reavaliando Verdades Distorcidas. Se alguém não pegou o nome, não tem problema, perde aí de novo, que a maioria das pessoas que está aqui na lista vai e já lhe comunica rapidinho que o nome do livro. E querendo procurar, se não quiser procurar muito, procura no meu site, ou então manda no e-mail da própria editora. É tão fácil, a editora é Vida e Saber. Vida e Saber. Junta tudo, aí põe @gmail.com. E aí você pede seu livro, porque é um livro que vai lhe mostrar muitas coisas que nas casas espíritas a gente não sabe. Então uma delas é essa, magnetizar a água.
A gente precisa magnetizar a água. Muniz Bonfim está dizendo que levou esse livro para Santa Catarina. Inclusive, recentemente eu recebi várias consultas de 2 ou 3 casas de Santa Catarina. Nessas lives aqui está sendo uma festa. O que tem de gente dizendo que nunca tinha ouvido falar de magnetismo, porque no meu centro, na minha casa, no meu grupo, ninguém nunca falava, dizia que os espíritos... Pois é, a gente hoje descobre que nós precisamos e devemos fazer muitas coisas. Além dos passes, visita a pessoas que estão muito necessitadas e que não podem ir ao centro. De preferência, vá de 2 em 2. Outra hipótese, a prática do estudo do Evangelho ou da doutrina espírita em casa. Isto é fantástico. Tudo isso está ligado, de certa forma, ao trabalho do magnetismo. E para concluir, eu fiz há 2 semanas uma live sobre atendimento a portadores atacados pela Covid através do atendimento magnético à distância. Estou fazendo o possível para ver se amanhã eu consigo disponibilizar o e-book. O e-book é 100% gratuito, você só vai precisar, na hora que tiver, vai aparecer lá no link, na minha página jacomelo.com, assim como no meu Instagram, no meu Facebook, vai aparecer e você preenche lá teu e-mail e você vai receber gratuitamente o e-book para tratar de da Covid-19 através do magnetismo. Então, olha, que coisa maravilhosa! Ainda temos o magnetismo à distância, onde a gente, numa época dessa, nessa crise maluca que a gente está vivendo, a gente pode agora ir muito mais longe. Muito legal isso tudo, né? Espero que tenha ficado satisfeito aí o meu amigo Samuel e que nós estejamos bem. Vamos lá, Renildo está dizendo que está com a minha mãe e sobrinha com Covid lá em Mossoró, porém a mãe e a neta já voltaram para casa, nós a irmã, eu já conheço e tal. Veja, espere, pego, acho que talvez eu vou fazer o possível, ver se amanhã, ou eu vou trabalhar no final de semana, nem que seja no sábado, vai estar disponível. O livro é extremamente acessível. E se você tiver dúvida, vá na minha página aí no jacomelo.com e tem lá a palestra ao vivo. Você é só assiste, porque já dá muita noção para você também não ficar esperando indefinidamente, tá bom? Sérgio Ramos está dizendo que o estudo é fundamental, ele é de Irará, na Bahia. Valdeniza, de Fortaleza, Ceará. Rosa Paz, Casa de Batuíra, no Rio de Janeiro. Cláudio Luciano, justamente certas diretorias não quererem sentar nem para conversar e seguem diretrizes de órgãos maiores com atitude vaticanista. Cláudio, infelizmente a gente vê isso, mas veja bem, o velho ditado muito antigo e muito forte, muito. A pedra dura tanto bate até que fura. Quando é que a água não fura? Quando ela não bate. Então a gente tem que ficar lá gotejando o tempo todo, até que uma hora esse pessoal acorda. E no dia que eles acordarem, eles vão agradecer. Porque eles vão dizer, meu Deus, como é que eu demorei tudo isto, né? Edmar Luiz, boa noite, Ariadna bate 1000 palmas ali. E como tem ajudado os irmãos com a Covid-19, porque ela já está trabalhando à distância. Lúcia Baker, minha queridíssima, um abraço grande. Jaci Reto, boa noite, ela é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Gente de Recife, ainda tem casas espíritas que falam que eu passe só na casa espírita. O que você acha? Eu acho isso uma bobagem. Desculpa, né? Eu fui até meio agressivo. Porque eu já atendi meus familiares em casa, eu já atendi meus familiares internados, eu já atendi meus familiares de diversas maneiras. Atendo amigos, atendo a pessoas que eu desconheço, mas que estão muito necessitadas. Agora, realmente, meu tempo está totalmente tomado, não tenho mais como, mas a minha vida, de uma certa forma, é prestar atendimento. Já pensou se eu ficasse limitado só dentro da casa espírita, onde eu magneticamente só trabalho lá na quarta-feira pela manhã? Seria o caos, não acha? Em Capô Grande, Rio de Janeiro, Jorge Ribeiro está trabalhando com magnetismo e o resultado está sendo ótimo. Obrigado, Denise, pelo retorno. Campo Grande, no caso, ela corrigiu.
Eu estava precisando de passes magnéticos à distância, o nome é tal. Eu sugiro que você mesmo pratique. É possível. Pegue lá, vá no site, veja o que é que a gente orienta e depois receba esse e-book. Você não vai pagar nada. Dá uma lida, o e-book está ali no máximo com 38 páginas, é fininho, é fácil, você tem condições, tá? Não fique esperando muito tempo, não. Nova padaria, o magnetismo é maravilhoso. Jacó, uma moça diabética, estava com uma ferida que não sarava. Comecei a aplicar o passe magnético e a ferida está secando. Olha aí. Já pensou? Porque uma pessoa diabética com feridas que não fecham, normalmente levam para problemas mais graves, erisipelas graves e muitas vezes a ter que cortar a perna, a ter que cortar membros. O magnetismo resolve isso. E se você usar as chamadas tratamento da depressão pelo magnetismo, que aí eu vou fazer uma outra informação. O livro Magnetismo Humano trata disso. E trata pela pessoa que inclusive está aqui na live. A nossa guerreiro, Yara Guerreiro. Ela escreveu este capítulo no livro Magnetismo Humano. Mas se você não quer o livro, não tem problema. Tem o conjunto de DVDs deste ano, são 10 DVDs. E nesses 10 DVDs você vai ter uma aula só sobre tratamento da circulação pela Rosário, e a Yara tratou a questão da fibromialgia. Olha que preciosidade, tanto tem no curso como tem no livro Magnetismo Humano. Então vamos lá, né? Pelo tempo que o Samuel me deu para a gente falar, a gente já está quase chegando aqui ao fim. Eu aplico passe fora de casa e me sinto muito bem, Jerônimo. Só não faça isso com descuidos. Sempre procure orientação, oração. Sempre se fortaleça, de preferência se tiver algum companheiro, alguma amiga que te dê força, vá junto. André Salvaia, acho que é isso. Ele está perguntando se tem algum tipo de preparação pessoal antes de aplicar o passe à distância. É a mesmíssima preparação que a gente tem. Neste e-book você vai ter toda uma descrição, a questão da oração, de uma leitura antes, e toda uma harmonização interior. O outro tem que agradecer muito ao magnetismo, está em casa, estamos dando os nossos passes e o estudo está indo muito bem. Realmente, Jacó, você é mais bonito do que a Dilson. Quem me assiste nos seminários, principalmente o pessoal de Aracaju, sabe o que é que essa pessoa quis dizer com isso, que foi o Rubens Bezerra. A Nova Padaria está agradecendo, Damiana da Casa Francisco de Assis de São Vicente, aqui no Rio Grande do Norte. José Antônio, boa noite, amigo. Ainda temos muita dificuldade em convencer algumas pessoas nas casas espíritas em aceitar o magnetismo, mas vamos em frente. Esse é o segredo, não paremos. Vamos em frente, não adianta ficar parado. Porque a gente às vezes para, eu desisto, esse pessoal isso, esse pessoal aquilo. Isso não é bom, isso não faz bem a ninguém. Nem para quem possa depender de nossa ação, nem muito menos para nós mesmos. A gente vai ficar se remoendo por dentro. Não, vamos agindo, vamos em frente. E agora aqui uma coisa para a gente quase terminar. Deixa eu ver ali, José Antônio está dizendo, olha, já quando trabalho, tem um cãozinho que fraturou a pata, estou aplicando o magnetismo e o danadinho está bem melhor. Pois é, nós temos vários centros, começou isso em São Paulo, que estão trabalhando com animais. Então, é por aí. Agora precisa ver, porque nem todo mundo é bom aplicador de passes em animais. Estou aplicando magnetismo em uma pessoa com câncer, é Karina que está dizendo, e sou muito ligada a ela. Depois de algumas horas, acabo passando muito mal. Tem alguma coisa que dá para fazer para não levar para casa? Sim, você tem que dispersar muito. Você tem que, no final, fazer alinhamento, ou seja, dispersivos da cabeça aos pés, de preferência perpendiculares. E no final, se ainda continua com alguma coisa, faça respiração diafragmática. E isso normalmente costuma resolver para todo mundo. Valdeniza, eu apliquei magnetismo em ferimentos sem diagnóstico conclusivo, que apareceram nas orelhas de uma gatinha. E as feridas foram cicatrizando. Beleza, parabéns. Nacleides, tens experiência que possas falar de tratamento de adictos à distância? Infelizmente não.
É o único setor, mais ou menos, que a gente tem trabalhado muito pouco, são com os adictos. Tem um amigo nosso que, inclusive, ele deve estar aí na live, que lá no começo ele estava, que ele é de Goiânia, que ele trabalha com adictos. Seria o caso, é porque você está escrevendo no YouTube e ele estava aqui no Instagram. Mas, quem sabe, ele ouvindo, ele vai te procurar e aí vocês conversam um com o outro, né? É a Nacleides Lima Verde Santos. Ela está procurando saber trabalhos de distância com o magnetismo. Eu vou encerrar agora dando uma última deixa, né? Que essa eu deixei, a cereja do bolo. Porque hoje eu acho que eu mexi um pouquinho com vocês, não acredita? Quando eu coloquei aquele quarto item ali, nossa, parece que eu senti assim, mediunicamente eu senti que veio uma onda, do tipo, nossa, ele agora vai mexer onde não deveria. Não é isso, é porque a gente tem que pensar. É aquilo que eu disse no começo, mente aberta, coração aberto, a gente tem que estar sempre numa boa, senão a gente não está andando muito, isso não é legal, a encarnação é muito curta, é muito rápido. Vocês já pensaram que hoje, o dia de hoje, dia 21 de maio, já é quase o final de maio? Vocês se lembram quando foi o Natal? Foi ontem. E já estamos no final de maio, minha gente. Passa muito rápido. Imagina uma vida. Se a gente não aproveita, né? Nelônimo, Adriana Patriota, Catiúcia, Catarina, Iara, olha, se a gente não aproveitar isso tão rápido, como é que faz, como é que fica? O pessoal do Hospital Espiritual, lá de Salvador, Mara Felicidade, sejam todos muito abençoados. O que eu quero dizer no final? Dos 4, quem foram os 4? Relembrando, paciente, magnetizador, mundo espiritual, diretoria. Dos 4 eu vou escolher um apenas. O paciente. Porque pode ser que aqui nós sejamos magnetizadores, mas pode ser que aqui sejamos muito mais pacientes, ou enfermos, ou assistidos, do que qualquer outra coisa. Então, vou me dirigir a você na condição de paciente, de assistido. O que você deve fazer para receber bem o passe? Será que é somente fechar os olhos e relaxar? Será que é somente ficar repetindo um Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e esperar que alguém bata no seu ombro e dizer, terminou? Ou será que teria mais alguma coisa para a gente fazer? Nós ouvimos muito, Marco Aurélio, meu amigo, um abraço imenso para você, querido, que a gente não se fala faz tempo, mas o meu bem-querer continua o mesmo, tenha certeza disso. Voltando aqui, o que você entende, o que nós entendemos quando alguém diz assim, abra-se para as bênçãos? O que você entende por isso? Como é que você pode conceber, eu vou me abrir para receber isto? Como é que você vai se sentir realmente aberto? Será que é nessa hora que você tem que dizer, eu sou culpado, Senhor, eu não presto, eu vivo pecando? Talvez não seja essa a hora. A hora talvez seja de louvor, exatamente do jeito que foi iniciado o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, é uma sintonia lá em cima, elevada. Eu sei que quase todo mundo aqui já leu o Evangelho segundo o Espiritismo e, naturalmente, alguns inclusive compraram à parte o livro que está lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec sugere preces para vários tipos de comportamentos e pessoas. Vocês observaram que ele tem um início quase padrão? Qual é esse início? Dirigir-se a Deus, ao superior, ao maior de todos. Mas a gente fica, às vezes, fazendo aquela precezinha, oh, Senhor, tomara que não venha muita gente, ou então a gente está aqui para receber um passe, oh, Senhor, tomara que venha aquela pessoa, que o fluido dela é melhor do que a outra. Se você quer escolher, escolha antes. Não deixe que o acaso lhe domine. Mas o mais importante é você se abrir. Respire tranquilamente. Relaxe mentalmente, relaxe fisicamente. Confie de que Deus nos dá o fardo que podemos carregar. Entregue-se nesse sentido.
Se você vai receber daqui a meia hora, evite sobrecarregar-se de alimentos. Se você sabe que hoje você vai fazer um tratamento magnético, contenha-se o mais possível nas suas emoções. Veja que tudo isso faz parte dessa abertura. E se você ainda puder meditar, relaxar, tanto melhor, só que isto é complemento. O essencial é a sua mudança de fato. Procuremos estabelecer isto dentro de nossas vidas, dentro de nossas almas, porque é assim que a gente vai ver. José Riberg, a minha amiga Lenita, tem tanta gente do Leão, meu Deus, que às vezes eu tenho a impressão que eu estou só falando para o Leão. Rose Paz, meu amigo Samuel continua ali. Já falei da água magnetizada, mas você queria saber como é que se magnetiza a água? Pense ali que está doando fluidos, como quem está colocando energia. Não é uma ação maquinal, é uma ação de doação mesmo. Energize a água e aquela água ficará literalmente abençoada. José Antônio Barros já falou aqui do seu cãozinho. Isa também já, na Cleides também. Albertin, que é lá de Brasília, está falando do capítulo 28, que são as preces espíritas. O tempo passa rápido mesmo. Estive no Leão em janeiro e já estamos praticamente no meio do ano. Precisamos saber nosso tempo. É isto, queridos. Neuza Cruz, lá de São Bernardo do Campo. Nívia Pífano, um abraço, uma gratidão também enorme. E nós agora vou convidar todos para ficar aqui bem dentro da proposta do Centro Espírita A Caminho da Verdade, lá do Ceará, que foi quem nos convidou, como eu disse no início. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e agradecendo por esta oportunidade, porque é exatamente através de almas generosas como essas que nos permitem estes espaços, que nos faz sermos melhores. Deus, Senhor, gratidão eterna. Sabemos que a Tua bondade nos alcança sempre, portanto, dá-nos a sabedoria de identificarmos a Tua mão em nossas mãos, a Tua mente em nossa mente, o Teu coração no nosso peito. Que sejamos bons, que nos melhoremos, que recebamos e doemos, para dessa forma nos sintonizarmos com o que há de melhor, de maneira ajudarmos a todos os que nos procuram. Bênçãos para todos, e que o amor nos envolva sempre, que assim seja. Gostaria de lembrar que domingo que vem, às 16h, na nossa palestra convencional do domingo, que é lá pelo nosso Leão, querido Leão, que eu estou com uma saudade física enorme. A nossa palestra do domingo à tarde, às 16h, será sobre um tema bem curioso. Eu acredito que você vai querer até saber a resposta. O tema da palestra do domingo é uma pergunta. Perdi. E agora? Legal? Dá para pensar? Vá pensando aí. Perdi. E agora? É uma palestra espírita, não é uma palestra de autoajuda, não é uma palestra, lógico, uma palestra espírita. A gente vai percebendo que o espiritismo está conosco o tempo todo. O nosso Instagram vai encerrar agora, é o tempo do Instagram, que também é o nosso tempo. Deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão e que todos sigamos felizes, hoje e sempre, que assim seja.